Hoje eu quero compartilhar com você Evangelho de Mateus, capítulo 25, os versos de número 1 até o verso de número 13. Jesus aqui, ele está ministrando, pregando os seus últimos sermões. Antes, Jesus já está em Jerusalém para a última semana, um pouco antes da ceia, dele se reunir com os discípulos para a última ceia, fica ali no começo da última semana, e Jesus, ele faz algumas pregações, algumas ministrações, ele fala algumas coisas, algumas orientações para os seus seguidores, escatológicas, a respeito de como que as coisas aconteceriam depois da sua ressurreição. E entre todas as coisas que Jesus estava orientando e falando ao seu povo, uma das coisas que fica muito clara é Jesus chamando atenção para que os seus servos, para que os seus discípulos, os seus seguidores, fossem prudentes em todas as suas escolhas, em todo o caminho que eles fossem caminhar. Tá bom? Nós vamos ler esse texto e eu gostaria que você entendesse esse texto nessa perspectiva, porque é sobre isso que Jesus está falando. Tá bom? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias, loucas. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram os azeites nas suas vasilhas, junto com as suas lâmpadas acesas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos também a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A grande pergunta a pergunta que não quer calar nessa noite é: você está preparado? Você está pronto? Você está pronta? O texto aqui está falando sobre a volta de Jesus, sobre o retorno de Jesus. Um dia Jesus vai vir para buscar a igreja. Você está pronto, está pronta para subir com o Senhor? Se nesse instante tocasse a trombeta, abrissem-se os céus e Jesus viesse para buscar a sua noiva, a sua igreja, você estaria pronto? Você estaria pronta para ir com o Senhor? Como anda a sua vida? Esse texto também, ele remete às coisas da eternidade, mas ele remete também às coisas desta vida, do nosso dia a dia, da nossa caminhada com Deus. Porque eu digo para você o seguinte: por mais que nós estejamos construindo uma vida previsível, por mais que nós nos organizemos, por mais que nós detalhemos a nossa caminhada, por mais que nós sejamos disciplinados na organização, na matemática da vida, a vida, ela não é matemática. A vida não funciona assim, 2 mais 2 é 4. A vida não é matemática. Volta e meia, nós vamos ter que perceber e vamos ter que conviver com a imprevisibilidade da vida. O que significa isso? A vida nos pega de surpresa. E não é nenhuma, nem duas, nem 3 vezes. Por exemplo, se nós pensássemos há 1 ano atrás, se nós pensássemos há 6 meses atrás, nós jamais imaginaríamos. O mundo, com toda a tecnologia, com tudo que se inventou, com tudo que nós temos, nós jamais imaginamos que nós iríamos passar, que o mundo iria passar por esse momento que está vivendo. De modo que eu digo para você que se existe algo que é importante, um assunto que é importante a ser tratado, é o assunto sobre a prudência. Sermos prudentes em nossa vida, sermos prudentes
em nossa caminhada, nos prepararmos para a vida, nos prepararmos, inclusive, para as coisas que nós não conhecemos, para as coisas que podem acontecer e nos pegar de surpresa. Existe um jeito de se preparar para a vida? Existe. Por mais que você se organize, você não sabe o que vai acontecer, mas existe algumas coisas que a gente faz que tornam a gente não apenas sustentados, mas relevantes em qualquer circunstância, em qualquer situação que venha a surgir e acontecer na nossa caminhada e na nossa vida. Falar sobre prudência é um assunto importante para todos nós, né? Porque prudência não é apenas com respeito a guardar alimento, a reter as coisas, a organizar o futuro, organizar a vida, mas prudência tem a ver com muito mais com algumas coisas que a gente faz dentro da gente. E é sobre isso exatamente que eu quero falar nessa noite. Prudência tem a ver com algumas coisas que a gente faz aqui dentro da gente, né? O preparo que a gente tem, a maneira que nós organizamos a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Uma das coisas que eu descobri na minha vida, e eu descobri a duras penas, é que às vezes Deus silencia. Não sei se já aconteceu com você, mas com a maioria das pessoas aqui, principalmente quem tem um caminho com Deus de muitos anos, você vai perceber que Deus às vezes silencia. Às vezes você ora e parece que a tua oração não sai do teto. Você não percebe Deus, você não sente Deus. Você lê a palavra de Deus, parece que está seco. Você não consegue. Tem épocas da nossa vida que são épocas de sequidão, de deserto, certo? E se nós não nos preparamos, se nós não formos prudentes em preparar a nossa vida, preparar o nosso coração, nos enchermos de Deus e da palavra de Deus e nos alimentarmos, nos abastecermos da palavra de Deus, a gente não sobrevive. A gente não sobrevive. A Bíblia chega a chamar de louco até um camarada que ele teve uma colheita muito grande e aí ele construiu celeiros para ele. Construiu celeiros para guardar o alimento. Aí talvez alguém diga, mas se ele construiu celeiros para guardar o alimento, então ele foi prudente, porque ele está guardando alimento, porque se vir um tempo de dificuldade, ele vai ter como sobreviver. Só que o texto bíblico fala outra coisa. Ele diz, essa noite pedirão a tua alma, e o que é que você tem preparado? Você ficou correndo atrás de coisas, você ficou correndo atrás de status, você ficou correndo atrás de prazer, você ficou correndo atrás de coisas temporais, e você não preparou o teu coração e a tua vida para aquilo que é eterno. Essa história, esse texto que nós lemos, na verdade, uma ministração de Jesus, Jesus faz uma analogia aqui com o casamento. E para nós fica às vezes um pouquinho difícil de entender, porque nós não pertencemos à cultura, nem àquela época de Jesus. As pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele dia entendiam exatamente o que Jesus estava querendo dizer quando Jesus estava tratando sobre prudência. Eu vou explicar para você. Como que era feito o casamento naquela época? Naquela época, a maioria dos casamentos, eles já eram arranjados desde o começo. Então, uma família A com a família B, eles eram amigos, ou tinha alguma questão que os aproximava, e aí um tinha um filho, outro tinha uma filha, e eles decidiam que quando aquelas crianças crescessem, se tornassem homem e mulher, eles se casariam. Então, os casamentos eram meio que arranjados, certo? E aí crescia-se já na expectativa de casar com A ou com B. Depois de uma determinada época, era feita uma festa, essa festa era uma festa de noivado, tá? Era feita uma festa de noivado, e aí era uma festa bem bonita e tal, a festa de noivado. Agora estava se preparando mesmo, um tempo de preparo, já com a data marcada das bodas, do casamento, enfim, já estava tudo marcado. Aí, a partir do noivado, o noivo começava a se preparar na casa dele, a noiva começava a se preparar na casa dela. Naquela época, acontecia o contrário. Hoje é o noivo que fica esperando a noiva, não é? Na nossa cultura aqui no Brasil, é o noivo que fica esperando a noiva lá no altar, certo? E às vezes a noiva atrasa bastante. Alguns casamentos aqui talvez estejam lembrando da noiva ter atrasado e tal. Mas geralmente a noiva é que atrasa mais. É que atrasa. Na cultura lá, era diferente, era o contrário. Por quê? Porque era o noivo que vinha buscar a noiva. Então havia um tempo que era marcado, e naquele tempo, naquele momento em que era marcado, o noivo saía da sua casa preparado, e ele saía da sua casa, e ele vinha num cortejo
ou seja, convidando as pessoas da vizinhança, alguém ia na frente dele falando, vai ter um casamento, fulano vai casar, e ele está indo para o casamento, e vocês estão convidados e tal. E as pessoas da vila iam saindo das suas casas e iam acompanhando aquele cortejo, acompanhando o noivo, até ele chegar na casa da noiva. Quando ele chegava na casa da noiva, havia algo interessante. Geralmente ele chegava atrasado, porque esse cortejo demorava. Ele ia esperando as pessoas irem se enfileirando atrás até que ele chegava. Então ele atrasava para chegar até a casa da noiva, certo? Quando ele chegava na casa da noiva, havia algo que tinha acontecido lá. A noiva, no preparo dela, ela recebia 10 virgens, que eram 10 moças. 10 moças que iriam acompanhar ela no trajeto dela com o noivo até o lugar do casamento, da cerimônia, certo? Onde haveria a cerimônia e a festa. Porque o noivo ia até a casa da noiva, se encontrava com a noiva, e de lá ele saiu no cortejo, agora com os convidados do noivo, que tinham vindo atrás dele, e os convidados da noiva que estavam todos ali, que iam acompanhando a noiva. E eles iam até o lugar da festa, o lugar da cerimônia. Nessa saída da noiva, as 10 virgens, elas acompanhavam, porque a noiva ela não ia andando, ela ia numa espécie de uma carruagem, tal, que as pessoas iam levando e tal, e a noiva ia sendo levada, e as 10 virgens, elas iam com lamparinas. Por quê? Porque o caminho era longo, e já era geralmente à noite, e aí elas iam iluminando a noiva até que se chegasse ao lugar do casamento, ao lugar da festa. Quando eles chegavam no lugar da festa, entrava-se todo aquele pessoal que estava no cortejo, que havia sido convidado, os convidados do noivo, os convidados da noiva, entravam todos, entravam noivo a noiva, entravam todos para as bodas, e aí era feita as bodas, a festa durava uma semana, as festas de casamento naquela época demoravam muito, era cerca de uma semana. Só que na hora que todo mundo entrava, fechavam-se as portas, fechavam-se as portas. E as pessoas que haviam atrasado, elas não conseguiam entrar. Agora ficou claro para você entender o que esse texto está falando. Talvez você já ouviu muitas vezes a ministração aqui das 10 virgens e tal, e você não entendia mais ou menos por quê, o que era, qual que era o contexto. O contexto é exatamente esse. O que aconteceu foi que essas 10 virgens, essas 10 moças que iam acompanhar a noiva, 5 delas eram prudentes, eram sábias, e 5 eram nécias, loucas, né, despreparadas, desajuizadas. E essas 5, as 5 prudentes, elas levavam a lamparina e elas levavam uma botija de óleo, porque à medida que acabava o óleo da lamparina, elas iam abastecendo. Então, elas tinham que levar a botija de óleo. As loucas não levaram. Elas dormiram e na hora que o noivo chegou, estava em cima da hora, não dava tempo de preparar mais, e aí elas não tiveram como. E na hora elas saíram para tentar comprar, mas quando elas voltaram, a porta já tinha sido fechada. Ou seja, elas não foram prudentes. O que eu quero dizer para você, gente, presta atenção, é muito importante para toda a nossa vida. É muito importante para o teu relacionamento com Deus, porque um dia Jesus, o noivo, irá vir para buscar a igreja, a sua noiva. E nós temos que estar preparados. As nossas lamparinas precisam estar acesas. E para estar acesa, as nossas lamparinas precisam de óleo. E o óleo, meu irmão, minha irmã, é o Espírito Santo de Deus. Só tem um jeito de nós cumprirmos o nosso ministério nessa terra até a vinda do noivo, de nós sermos a luz do mundo aqui, sendo cheios do Espírito Santo, sendo abastecidos com o Espírito Santo. E só existe um jeito de você ser abastecido com o Espírito Santo, através da oração, através da busca da palavra, através da comunhão. Esse momento aqui, todo dia que nós temos aqui, não é um peso para nós, é um privilégio, porque nós estamos abastecendo as nossas lâmpadas com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. E nós estamos preparando a nossa vida para a vinda do noivo. Nós queremos ser prudentes e não nécios, loucos, pessoas despreparadas, pessoas que se preocupam apenas com as coisas desse mundo e que não se preocupam com a sua vida, com a sua espiritualidade e com o seu relacionamento com Deus. Algumas coisas que tem nesse texto que vale a pena a gente destacar nessa ilustração que Jesus apresenta. Primeiro, presta atenção, gente, muito sério, presta atenção. Eu quero a atenção de todos vocês agora, de todos vocês. Primeira coisa que eu vejo nessa história é isso. Todas eram virgens.
O texto ele não está falando de gente de fora, de gente que não teme a Deus, de gente que está vivendo uma vida louca lá fora. O texto está falando a respeito de pessoas de Deus. Eram 10 virgens. Esse termo virgens tem a ver com a questão da religiosidade, da pureza, da religiosidade. Ou seja, eram 10 pessoas que pertenciam ao povo de Deus, que pertenciam à religião. Trazendo para a nossa realidade, para o nosso contexto, é como se Jesus estivesse falando de pessoas que estão conosco, que caminham conosco, que fazem parte da igreja, que fazem parte do caminho da igreja, que estão conosco todos os dias. É dessas pessoas que Jesus está falando. Jesus não está falando daquela pessoa de fora. Jesus está falando de nós. Nós, todos que estamos aqui. Estamos aqui aproximadamente 120, 150, 200 pessoas assistindo nesse momento. E é sobre nós. É sobre nós que tememos a Deus, que estamos servindo a Deus. Essa é a primeira coisa que o assunto tem a ver com a gente, não tem a ver com o pessoal de fora, não tem a ver com quem não tem compromisso com Deus, com quem não aceitou ao Senhor, com quem não teme ao Senhor, não tem a ver com gente lá de fora. Essa palavra tem a ver comigo e tem a ver com você, tem a ver com a gente que está aqui buscando a presença de Deus. Esse é o primeiro assunto. Segundo, as aparências, elas enganam. As aparências enganam. Quem olhava aquelas 10 mulheres, são as 10 virgens. Ou seja, são 10 mulheres religiosas, são as 10 pessoas religiosas. São pessoas tementes a Deus. São pessoas que estão preparadas. As aparências enganam. Nós não conhecemos, nós nunca podemos julgar as pessoas pela aparência. Sabe, de repente você chegar e perceber que alguém entrou na igreja diferente do normal, diferente daquilo que você acha que é o padrão, né? Nós não podemos julgar as pessoas, nunca julgue as pessoas, porque nós vamos nos enganar muitas vezes. Às vezes nós vamos achar que alguém é e não é. Às vezes nós vamos achar que alguém não é e é. Quando você olhava para aquelas 10 meninas, não dava para saber qual que era a sábia e qual que era a tola. Qual que era a prudente, qual que era aquela que não tinha juízo. Não dá para saber. À primeira vista, não dá para saber. Somente convivendo, somente no caminho, somente no andar, somente na vida, nós vamos conseguir conhecer uns aos outros. Certo? Então, as aparências, elas enganam. E nós não podemos julgar ninguém, não estamos aqui para isso. Uma outra coisa que a gente aprende com esse texto é isso. As lâmpadas, elas apagaram. Ou seja, por mais que aparentemente eu olhe para todo mundo e não consiga distinguir e falar, isso aqui é A, isso aqui é B, mas o tempo vai mostrar. O tempo vai mostrar. Quando as lamparinas apagarem, a gente vai ver quem tem óleo e quem não tem. Eu quero trazer essa palavra agora para esse momento, que a gente está aqui buscando a Deus, né? É num momento como esse, num momento de dificuldade, de luta, que a gente vai saber quem tinha óleo na lâmpada e quem não tinha. Não é verdade? Não é verdade? De repente, a gente percebe que a gente estava com pouco óleo na nossa lâmpada. Porque, de repente, o mundo inteiro se transforma num caos, começam-se profecias catastróficas de que o mundo inteiro vai acabar, de que milhões e milhões de pessoas vão morrer, de que essa enfermidade vai tomar conta do mundo, de que os resultados vão ser piores do que nós jamais imaginamos, de que nós nunca vimos coisas tão horríveis do que aquelas que vão acontecer. E, de repente, começam essas profecias, o que não é verdade. Por exemplo, estava se falando da pandemia do coronavírus, né? E esses dias eu até coloquei na rede social. E a pandemia das crianças que são abortadas? Você sabia que há, no ano, aí, pelo menos 6 milhões de pessoas que são abortadas? É uma pandemia. É uma pandemia. Certo? Pessoas que têm a sua vida tirada e que não têm o direito de viver. Foram concebidas, mas não têm o direito de viver. É uma pandemia também. Mas trazendo aqui de volta para o assunto que nós estamos falando. É numa hora dessa, numa hora de dificuldade, que a gente começa a perceber que a gente tinha pouco óleo na nossa lâmpada. Sabe, pessoas que ficam desesperadas, bastante gente procurando, sabe, desesperada, com medo de morrer, com medo disso, com medo daquilo, com medo do que pode vir a acontecer, com medo, sabe, com medo, mas um medo que tomou conta, assim,
Não é aquele medo natural que a gente tem quando alguma coisa diferente acontece, porque o medo ele é natural. Todos nós sentimos o medo, mas é uma pessoa que ela é tomada pelo medo, o medo começa a jogar as cartas da vida dela, o medo começa a determinar a vida dela. Sabe, no momento quando a gente recebe uma notícia ruim, é nessa hora que a gente vai ver como é que está a nossa lâmpada. Se o Espírito Santo está faltando da nossa vida. Se nós estamos apagando o Espírito Santo da nossa vida. Se nós estamos apagando Deus da nossa vida. Sabe? É muito importante que você alimente diariamente teu coração com a palavra. É muito importante que você alimente diariamente a tua vida com a oração, clamando a Deus que você seja cheio do Espírito Santo. É interessante quando a gente lê a Bíblia, né? A gente aprende muitas coisas lendo a Bíblia. Lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, quando ele fala sobre a questão do Espírito Santo, Deus falou que o Senhor Jesus, olha, lá atrás, lá no começo, Jesus falou que Jesus, derramaria o Espírito Santo sobre nós. Então, quem que derramou o Espírito Santo sobre a tua vida? O dia que você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Quem que derramou o Espírito Santo na tua vida? Me diz. Foi Jesus? Foi Jesus. Jesus derramou o Espírito Santo sobre nós. Agora, olha o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo que está aqui dentro da gente. Lá em Gálatas, capítulo 5, diz o seguinte, nós não devemos viver só no Espírito, mas nós devemos andar no Espírito também. Cabe a cada um de nós andar no Espírito, andar com o Espírito Santo, andar, crescer no Espírito. A Bíblia diz que nós não devemos apagar o Espírito, porque o Espírito Santo ele pode ser apagado da nossa vida. E isso é nós que fazemos. Não devemos apagar o Espírito Santo da nossa vida. E a Bíblia diz também, lá em Efésios 5:18, que nós devemos nos encher do Espírito Santo. É interessante, porque Jesus, ele coloca o Espírito Santo em mim, mas quem enche a minha vida com o Espírito Santo sou eu. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso que está lá em Efésios capítulo 5. E eu peço para você, encha, mantenha a tua lamparina, mantenha a tua vasilha cheia de óleo para você abastecer a tua lâmpada e permanecer iluminado. Quando você passar pelos lugares escuros da vida, quando você passar pelos vales sombrios, quando você passar pela sombra do vale da morte, quando você passar por momentos escuros da tua vida, quando você passar por tempos de escuridão na tua vida, você vai ter sempre a luz para iluminar o seu caminho. Encha a tua vida e o teu coração com o Espírito Santo. Porque, meu irmão, todo mundo na igreja, estamos lá, todo mundo, muito parecido, tá? Todo mundo buscando a Deus, cantando. Jeová, tu és tremendo, nós te adoramos, Jesus, tu és o Senhor da nossa vida, esta casa é sua e tal, nós estamos cantando. Aí, ali a gente não sabe, né? Todo mundo ali está cantando, está com fervor, a gente olha, a lágrima está saindo, a pessoa com a mão levantada. Beleza, não dá para julgar ninguém, nós não podemos julgar ninguém. Aí, de repente, nós saímos para a semana. E na semana, a gente vai perceber quem é quem. Na semana. Mas eu não vou olhar para a vida do outro, estou falando da minha vida. Na semana, eu vou olhar para a minha vida e vou saber quem é quem. Se de fato eu tenho alimentado meu coração com a palavra, eu vou suportar a semana, eu vou suportar o mês, eu vou suportar aquela dificuldade, aquela luta, crendo e confiando em Deus e sabendo que o Senhor me dará, me concederá a vitória que eu necessito. Mas é necessário que eu esteja abastecendo a minha vasilha com óleo para continuar com as minhas lâmpadas acesas. Uma outra coisa que a gente vê nesse texto é o seguinte: o azeite, meu irmão, ele é pessoal. Olha para o texto e você vai ver, o azeite é pessoal. Porque aquelas 5 mulheres tolas, nécias, imprudentes, sem juízo, aquelas 5 mulheres, quando elas perceberam que estava apagando o óleo delas, e elas iam ter que parar, o que elas fizeram? Elas foram para as 5 prudentes e falaram para elas, vocês não podiam emprestar para a gente um pouco de óleo? O que as 5 prudentes responderam? Não, não dá. Porque o óleo é pessoal. Você, marido que está aí, você não vai poder embarcar na espiritualidade, na vida espiritual da tua esposa. Você, esposa, não pode embarcar na vida espiritual do teu marido. Você, filho, não pode embarcar na vida espiritual dos teus pais. Você, pai, mãe, não pode embarcar na vida espiritual dos teus filhos.
é individual. A salvação é individual. O crescimento espiritual é individual. O alimento que tem dentro do coração é individual. É individual. Cada um de nós presta conta de si mesmo, alimenta a si mesmo, cuida de si mesmo. Cabe a você cuidar da tua vida espiritual. Cabe a você cuidar da tua integridade, do teu caminho com Deus. Cabe a você, meu irmão, minha irmã. É responsabilidade sua. É responsabilidade sua. O azeite é pessoal. É você que tem que investir na tua vida. Não é a tua igreja. O dia que Jesus voltar, não adianta correr para a igreja, porque o pastor não vai estar lá mais, os irmãos do círculo de oração não vão estar lá mais, sabe? Os presbíteros não vão estar lá mais, todo mundo já foi. Não adianta, sabe? Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Na hora que Jesus vier buscar a tua igreja, você está aí do lado da tua cama, tua esposa, buscando a Deus, e você não levando Deus a sério. Na hora que Jesus vier para buscar a igreja, meu irmão, não adianta se agarrar na esposa, você vai ficar sem nada. Não tem jeito. Você precisa cuidar da tua vida. E você precisa cuidar da tua vida enquanto é tempo. Você precisa cuidar da tua vida hoje, agora. Você precisa cuidar da tua vida espiritual nesse momento. Colocar o teu coração diante de Deus, se dobrar, se voltar para Deus. Se você se sente enfraquecido diante das dificuldades da vida, se prepare, seja prudente. Prepare-se espiritualmente. Ah, pastor, eu estou sendo prudente porque eu estou guardando as minhas economias, eu tenho economias, dinheiro guardado, porque eu estou aqui comprando casas, aqui vou fazer um grupo de aluguel, vou segurar, porque eu tenho uma aposentadoria boa, estou trabalhando bastante, porque eu dei para os meus filhos, meu filho fez arquitetura, fez medicina, meu filho fez odonto, e agora ele está bem posicionado na vida. Eu fiz um curso aqui para o serviço público, e agora eu estou seguro, eu fui prudente, eu estudei. Beleza, meu irmão, beleza. A prudência aqui da vida, ela é muito importante, mas ela não é suficiente. Uma coisa não nega a outra, certo? O teu investimento nesse mundo, o teu cuidado aqui nesse mundo, o teu zelo, certo? Isso tudo é muito importante, isso é um testemunho tremendo. Eu não gosto de cristão vagabundo, de cristão que não estuda, que não trabalha, que não luta por uma vida melhor. Eu acho que isso não é um bom testemunho, isso não é uma atitude que nós deveríamos ter como cristão. Nós devemos lutar, procurar ter uma casa melhor, procurar ter um carro melhor, procurar construir as nossas coisas, ter uma economia. Eu acredito em tudo isso, dar o melhor para os nossos filhos. Eu também estou tentando fazer isso. Eu também sonho com isso. Eu também, se um dia eu puder, eu quero ter uma coisa aqui, uma coisinha ali, eu também quero ter. Isso tudo faz parte da prudência, das coisas dessa vida. Só que tem algo ainda que é muito mais importante, que é a espiritualidade. E é isso que eu quero dar mais para os meus filhos do que um bom estudo e do que coisas materiais. Eu quero dar Deus aos meus filhos, porque eu sei que algumas situações, alguns momentos, toda a riqueza e todos os bens do mundo não vão ser suficientes para trazer de volta a alegria ao coração. Somente Deus, somente Deus, somente Deus, somente Deus. Escuta o que eu estou te falando. Tem algumas circunstâncias da nossa vida que somente Deus, somente Deus, somente Deus pode nos sustentar, pode nos ajudar, pode nos recompor, pode nos trazer de volta à vida. Seja prudente, meu irmão. Como diz lá em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem um monte de coisa na nossa vida que é importante, mas a nossa prioridade tem que ser o nosso Deus. A tua prioridade tem que ser Jesus. Coloque Jesus no centro, como a fonte que vai jorrando sobre todas as esferas da tua vida. Família, profissional, missão, relacionamentos. Jesus derramando a unção dele, a graça dele, o rio de vida fluindo, como está lá em Salmo 1,3, a gente tem falado bastante esse Salmo, né? Aquele que vive na palavra de Deus será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Jesus é o ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Dá o fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha, e tudo que fizer será bem sucedido. Quer essa promessa para a tua vida, meu irmão? Seja prudente,
Em vez de ficar andando com incrédulos, em vez de ficar andando com iníquos, em vez de ficar andando com gente que zomba de Deus, em vez de ficar andando com pessoas que não têm princípio, que não valorizam a Deus, em vez de ficar perdendo tempo com coisas desta vida, com bobagens dessa vida, corra para os braços de Deus e se entregue totalmente a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Faz que nem Paulo, Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Coloca o teu coração e a tua vida na presença do Senhor. Uma outra coisa, aqui estamos terminando, uma outra coisa. O azeite não pode ser obtido de uma hora para outra. E nem por esforço humano. Ninguém consegue azeite de uma hora para outra. Ah, agora eu vou orar porque Deus... Meu irmão, não vai fazer. Ah, eu vou lá agora para a irmã orar por mim, para o pastor orar por mim e tal, porque agora eu estou precisando. Meu irmão, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando você planta uma árvore, presta atenção no que eu vou te falar, isso aqui é um princípio. É um princípio. Quando você planta uma árvore, você tem uma semente. Esta semente, ela tem uma natureza. Quando você planta, essa semente, ela tem um tempo em que ela vai germinar, em que ela vai crescer, em que ela vai florescer e em que ela vai frutificar. Não acontece de uma hora para outra. Não é porque o dono do terreno ou o dono da semente quer que as coisas vão acontecer diferente. Existe um tempo para cada coisa. Então, meu irmão, se você quer uma bênção muito grande, que até demora um pouquinho, já está tarde demais para você lançar essa semente, já lança ela hoje. Certo? Há um tempo para cada coisa. Essas mulheres, de repente, elas queriam resolver o problema delas, mas não dava. Não dava. Porque tem um tempo certo para todas as coisas. E gente prudente é gente que se antecipa, é gente que se prepara. É gente que se prepara não apenas para o óbvio, mas se prepara para os imprevistos da vida. É gente que se prepara não apenas para a matemática da vida, 2 mais 2 é 4, mas se prepara para as imprevisibilidades da vida, para as coisas que acontecem, as quais nós não temos controle, ninguém previu, e elas também aparecem e surgem na nossa vida. Não dá para ser obtido de uma hora para outra. O óleo, a presença do Espírito, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus não se consegue de uma hora para outra. Você está aí dizendo, eu quero ter intimidade com Deus, você vai ter, meu irmão. Você está aí dizendo, eu quero ser ungido por Deus, meu irmão, você vai ser ungida por Deus, você vai ser usada por Deus poderosamente. Deus vai te levantar, você tem um ministério de pastor, Deus vai te levantar poderosamente, vai te usar. Você tem um ministério na igreja, Deus vai te usar poderosamente, mas tem um tempo, tem um tempo. É necessário um tempo, não acontece de uma hora para outra. Você precisa estar preparado. Você precisa ser prudente. Sabe, não dá para ser adquirido pelo esforço humano. Não, mas eu vou me esforçar. Não, não é teu esforço, meu irmão. É a sua entrega. É a sua entrega. Ser cheio de Deus não acontece pelo nosso esforço. Acontece pela nossa entrega. Para você ser cheio de Deus, muito mais do que você vai dizer para ele que você vai dar para ele, que você vai entregar para ele, tem a ver com o se entregar para ele. Para ser cheio de Deus, não é de, ó Deus, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Não, Deus quer você. Deus quer a sua vida. Deus quer que você se entregue para ele e deixe ele te encher. Deus vai te enchendo. E para a gente terminar, a principal lição dessa analogia que Jesus fez, desta parábola que Jesus contou, é o verso de número 13. Mateus 25, 13 diz assim: Vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos qual vai ser o dia e a hora que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, mas ele vai. Ele vai vir buscar a igreja dele. Nós não sabemos qual o dia e a hora que nós nos vamos daqui. Se Jesus não voltar, a gente vai morrer aqui nesse mundo. A gente vai passar dessa vida para outra. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Nós não sabemos. Nós não sabemos qual o dia e a hora das pessoas que fazem parte da nossa vida, que nós amamos. Por isso, meu irmão, não dá, sabe? Seja prudente.
Não canse de dizer que você ama, não canse de dizer o quanto essa pessoa é importante para você. Não canse de demonstrar amor, afeto, carinho, de abraçar e beijar teus pais, teus avós, teus filhos. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Prudente é a pessoa que tem atitude de ser quem Deus te criou para ser. Agora, nesse momento. Seja prudente com a sua vida. Vigie, ore. Nós não sabemos quando as coisas mudam. De repente, o mundo entrou nesse colapso que entrou. Ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado. Materialmente, intelectualmente, tecnologicamente. O mundo, economicamente, o mundo não estava preparado. Mas felizes são aqueles que estavam preparados espiritualmente. Porque eles estão se alimentando de Deus nesse momento. E não apenas se alimentando de Deus, mas eles estão alimentando a outros. Assim como você, quando compartilha, quando convida, quando insiste para que alguém venha aqui ouvir a palavra do Senhor comigo e com você. Que Deus abençoe teu coração e a tua vida. Meu desejo sincero é que nós possamos, naquele dia, na volta do Senhor, desfrutar do óleo, ao invés de sair desesperado, dizendo, meu Deus, aonde que está? Que no dia, naquele dia, nós estejamos preparados. Que nós estejamos preparados o tempo todo. De um modo que a gente diga assim, se Cristo voltar agora, eu estou pronto. Eu estou pronto. Você pode estar pronto. É só você tomar a decisão de ficar do lado certo dessa história de Jesus. Fique do lado das 5 que eram prudentes. Se você anda até aqui do lado das 5 que eram nécias, loucas, insensatas, sem juízo, se você estava desse lado, meu irmão, minha irmã, hoje é o dia de você vir para cá e encher o teu coração de Deus, da palavra, do Espírito Santo, para que não lhe falte o óleo, porque a porta vai se abrir para te receber, mas também a porta ela se fecha. E bem-aventurado aquele que estava preparado, porque aquele que estava preparado aproveitou a oportunidade. Eu encerro dizendo para você isso. Deus te dará, ao longo da tua vida, muitas oportunidades. Presta atenção, gente, olha aqui para mim. Ao longo da tua vida, Deus, ele te dará muitas oportunidades. Seja sábio e aproveite as oportunidades que Deus te dá. Pastor, como que eu posso aproveitar as oportunidades que Deus me dá? Ame a palavra de Deus. Ame o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Diga para ele nessa noite, eu quero ser cheio de ti. Eu quero ser cheio de ti. Deixa o Espírito Santo de Deus encher o teu coração. Nós vamos ouvir uma canção e voltamos orando. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, principalmente por você que hoje disse, pastor, você está dizendo no teu coração aí, pastor, eu estava do lado das imprudentes, do lado das nécias, do lado das sem juízo, do lado das loucas. Eu não estava sendo prudente, mas a partir de hoje, eu quero ser uma pessoa prudente. Se esta é a tua escolha, eu quero orar por você. E eu quero abençoar a tua vida. E eu creio que hoje é um divisor de águas na tua vida. Porque Deus, ele manda muitas oportunidades para nós. Deus abre muitas portas. O problema é que às vezes a gente nem vê as portas. Porque os nossos olhos espirituais não estão nem conseguindo enxergar. De tão comprometido que eles estão. Nós não estamos conseguindo ver porque as nossas lâmpadas apagaram e a gente está no escuro e a gente não consegue perceber que estamos passando por grandes oportunidades que Deus está nos dando. A pessoa que é prudente, ela vai receber de Deus muitas oportunidades para viver o milagre do Senhor. E ela estará preparada, porque a qualquer momento o Senhor virá para buscar a sua igreja. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença, por tua graça. É tão bom poder estar aqui. É tão bom poder estar junto, Deus, com essas pessoas tão maravilhosas em tantos lares, Pai. Tantos lugares nós estamos pelo mundo inteiro. Obrigado, Deus. O Senhor tem tornado esse momento, Deus, esse espaço tão maravilhoso, Pai, tão tremendo. Te agradecemos, Senhor Deus, por esta oportunidade. Hoje o Senhor nos deu uma palavra poderosa, Pai.
Uma palavra, Deus, que pode alinhar a nossa vida e mudar toda a nossa história. Abençoe, Deus, cada um que está aqui. Aqueles, ó Pai, que estão procurando andar por um caminho de prudência, que o Senhor, Pai, fortaleça. Isso é uma decisão que nós tomamos a cada dia, Pai. Não é fácil, Senhor Deus, manter as nossas lamparinas acesas e manter a nossa botija cheia de óleo, Pai. Não é fácil, mas é possível, Pai. É possível pela Tua graça. É possível por causa do Teu amor, por causa do sacrifício de Cristo, Pai. Se cada um de nós tomarmos a decisão, nós podemos fazer uma grande obra no Teu reino, Pai. E aqui estão, Senhor Deus, homens e mulheres que o Senhor tem separado para um ministério poderoso, Deus, para serem instrumentos do Senhor e abençoarem a vida de muitas pessoas, Pai. Ó Deus, eu rogo a Ti, Deus, pela vida, Senhor Deus, de todos, Pai. Aqueles, ó Pai, que se identificaram, Senhor Deus, como imprudentes, Pai, até aqui, Pai. Deus, eu rogo por todos, Pai, que esta seja uma noite, Pai, em que cada um abra o coração para o Senhor. Deixa o Teu Espírito Santo e o Teu amor, Pai, ministrar. Deus, eu clamo a Ti, Deus, pela vida de cada um, Pai. Toca com o Teu poder, Senhor Deus. Ó Pai, recebe, Senhor Deus, com o Teu poder e com a Tua graça, Pai. Vai, Senhor Deus, reabastecendo, Pai, esta lâmpada, acendendo essa lâmpada, Senhor. Vai, Senhor Deus, enchendo com o Espírito Santo, com o Teu poder, Pai. Vai ministrando, Senhor Deus, com a Tua graça, Pai. Este coração, Pai, que está arrependido, Deus. Esta vida, Senhor Deus, que está querendo comprometer-se com o Senhor. Assumir, Senhor Deus, um compromisso sério com a Tua palavra, com o Teu reino, Senhor. Deixar de brincar, Senhor Deus, de ser igreja. Deixar de brincar de ser Teu povo, Pai. Deixar, Senhor Deus, de brincar, Senhor Deus, e levar a Tua palavra a sério, Senhor. E levar o Teu reino a sério, Senhor. Eu clamo a Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, eu peço em nome de Jesus, recebe, Pai, cada um, toca poderosamente na vida de cada um. Ministra, Pai, com o Teu poder nesta noite. Tu és um Deus maravilhoso, cheio de graça. Ministra, Senhor Deus, o coração de cada um, Pai. E restaura, Senhor Deus, esta vida, Pai. Traz de volta, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que ninguém, Pai, que está aqui, fique, Senhor Deus, do lado, Pai, das imprudentes, mas que todos sejam trazidos, Senhor Deus, para o lado, Deus, das prudentes, Senhor. Que nós sejamos, Senhor Deus, como aquelas 5 virgens, Senhor, que foram prudentes, Senhor Deus, e que Deus reservaram, Senhor Deus, para si o óleo suficiente para caminhar o caminho da sua vida. Que nós estejamos, Senhor Deus, com a presença suficiente do Teu Espírito Santo para caminharmos e para vencermos, Pai. Deus, enche-nos com o Teu Espírito Santo, a fim de que nós vejamos todas as oportunidades, as portas que o Senhor tem aberto, o caminho que o Senhor tem preparado para todos nós. Te agradecemos, Pai, e te louvamos, colocamos a nossa vida no Teu altar. Rogo a Ti, Deus, derrama o Teu Espírito Santo e o Teu poder, Pai, sobre todos, em nome de Jesus. Um dia os céus se abrirão. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Um dia os céus se abrirão. A trombeta irá tocar. Os céus se abrirão. E o nosso Senhor Jesus Cristo aparecerá entre as nuvens. Quando Jesus veio, ele veio como cordeiro. Mas quando ele voltar, ele voltará como leão. Quando ele veio como servo, mas quando ele voltar, ele virá como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como Senhor de toda a terra, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Os céus se abrirão. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois todos aqueles que estiverem vivos serão elevados juntos com o Espírito Santo e se encontrarão com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, e ali partirão para as bodas do Cordeiro, partirão para a comunhão eterna com o Senhor, para a vida eterna. Nós cremos e em nome de Jesus estaremos preparados e clamamos a Deus que nos prepare para esse dia, porque nós queremos viver a eternidade ao lado do nosso Rei e do nosso Senhor. A Ele seja a glória. Abençoe, Deus, cada um que está aqui. Derrama a Tua graça sobre essa casa, derrama a Tua unção sobre essa casa. Salve todos desta casa e use, Pai, a vida deste irmão, desta irmã como instrumento do Senhor, Pai, para ser, Senhor Deus, testemunha viva do Teu poder e levar todos desta casa, Senhor, aos Teus pés, a se renderem ao Senhor. Em nome de Jesus, é que nós louvamos e agradecemos o Teu nome. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Ao Senhor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Deus. Eu quero concluir, eu vou dar a bênção daqui a pouquinho, espero que eu vou dar a bênção.
Mas eu quero fazer um convite para você. Nesse domingo, nós estaremos orando pelos 2 hospitais. O Conselho de Pastores da nossa cidade, através do pastor Duda, que é o presidente do Conselho de Pastores aqui da cidade de Cambé. Nós vamos ter um tempo de oração às 8 horas da manhã, em frente à Santa Casa de Cambé. Convidamos você para estar lá conosco, para estar em oração. É o Dia das Mães e nós queremos abençoar todas as mães que estão lá, tá bom? Vai ser um tempo de oração, tá? Então, convidamos todos. Depois nós vamos sair dali, já vamos direto para o São Francisco, os 2 hospitais da cidade. Nós vamos estar abençoando os 2 hospitais da nossa cidade, tá? 8 horas da manhã, domingo, reserve. Nós vamos lá, vamos orar. E você que está aqui, mora em Cambé, Londrina, região, se você quiser vir com a gente, nós como se fosse de mãos dadas, só que sem dar as mãos, todos de máscara, tá? Tomando todos os cuidados, leve o álcool gel, nós vamos ter lá também alguma coisa para poder ajudar. Vamos estar cantando os cânticos, o pastor Duda vai estar fazendo a oração e nós vamos estar abençoando aquele lugar, tá bom? Vamos fazer isso em nome de Jesus, tá? Queremos convidar toda a comunidade. E também, gente, nós precisamos que você, gente, presta atenção, nós precisamos que você nos ajude com o seu dízimo e a sua oferta. É muito importante, tá? É muito importante, a igreja precisa muito. Eu peço em nome de Jesus, na medida do que você pode, nos abençoe. Abençoe a vida da igreja, tá? Nós precisamos mesmo, tá bom? Ajude a comunidade, ajude a igreja, tá passando o número da nossa conta aí. Eu vou colocar aqui para vocês rapidinho uma imagem, para depois vocês trazerem essa imagem aqui, para vocês copiarem o número da conta, tá bom? Tá aí o número da nossa conta. Você pode pegar o número da conta aí e marcar. Nós temos o número da conta também no nosso Facebook, lá em cima na nossa página, tá o número do Facebook, e você pode pegar o número da conta lá e abençoar a igreja, tá? Com aquilo que você puder, abençoe a vida da nossa comunidade, a vida da nossa igreja. É muito importante, nós precisamos muito que você nos ajude, que você abençoe a nossa comunidade, tá? Muito obrigado a todos que estão aqui conosco, que estiveram conosco, que Deus abençoe muito em nome de Jesus. Amanhã nos encontramos aqui às 10 para as 7 da manhã, tem sido tremendo. De manhã eu uso mais músicas regionais, é um momento bem gostoso. Nós estamos estudando o Salmo 119 todo dia pela manhã. Convidamos você para vir participar com a gente. Salmo 119, todos os dias pela manhã, falando sobre a importância da palavra de Deus e o resultado da palavra de Deus na nossa vida. Eu espero você amanhã, 10 para as 7 da manhã. Se não assistir 10 para as 7, você pode assistir durante o dia. É uma palavra bem curta pela manhã, tá? E à noite, estamos aqui às 8 horas da noite. Eu espero você. Muito bom você estar aqui com a gente. Convide outras pessoas para estarem conosco. Vamos receber a bênção e que Deus abençoe a tua noite, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você aqui e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida e teu coração, em nome de Jesus, e até amanhã.